Olá, pessoal! Eu sou Aline Dias e hoje, como todo sábado, é dia de resumo semanal da novela da Televisa Vencer é o Passado. E vamos comentar hoje sobre os episódios 65 a 70 dessa novela maravilhosa com Angelique Boyer, Sebastião Rulli e Érica Buenfil. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Bom, então antes de eu começar esse resumo semanal, eu queria desejar um Feliz Natal a todos que estão nos assistindo, né? Afinal, hoje é dia 25 de dezembro. Bom, como eu falei, nós chegamos ao capítulo 70 de Vencer é o Passado. E só faltam 15 capítulos para terminar essa novela, porque ela vai até o capítulo 85. Ou seja, vamos ter mais 3 semanas de resumo semanal. Então, eu vou fazer uma votação tanto no Instagram como aqui na comunidade do YouTube para escolhermos qual vai ser a próxima novela que vai ter resumo semanal aqui no canal aos sábados, assim que terminar Vencer é o Passado. Então fiquem de olho na comunidade e no nosso Instagram também, que vai estar aqui no vídeo, para quem ainda não está no nosso Instagram, para poder estar votando e escolher qual vai ser a próxima novela. E lógico, vocês podem comentar aqui também e dar sugestões da próxima novela que vocês querem ver aqui no resumo semanal daqui a 3 semanas. Tá bom? Bom, então vamos ao que interessa, vamos para a nossa novela maravilhosa. Teve tanta coisa que, meu Deus do céu. Bom, eu vou começar pela Dana e pela Carmen, porque nessa semana as histórias delas, vamos dizer assim, se complementaram, porque a Dana sofreu muito, teve muita repercussão por causa do lance das drogas, e a Carmen, né, teve que estar ali, vamos dizer, bem próximo da sua filha. Então eu vou falar das duas juntas, porque não tem como falar em separado, porque a Carmen, essa semana, assim, não teve uma história separada da sua filha. Bom, então a gente viu que a novela terminou justamente quando a Dana acabou confessando que era ela que estava vendendo as drogas na escola, ali na frente dos pais da Rita e da própria mãe. Né? Os pais da Rita ficaram, né, pé da vida, reclamaram com a Dana e a culparam pelo que aconteceu com a filha deles. Mas a gente sabe que a culpa não é da Dana. E a Carmen, pasmem, defendeu a filha. Eu fiquei chocada, porque eu pensei que a Carmen teria outra atitude. E não, ela me surpreendeu, defendeu a filha, disse que ela só pode ter sido obrigada, que ela sempre foi uma menina boa e conversou com a Dana, sabe, apoiou a Dana. Gente, eu nunca vi a Carmen assim. Gente, o Lúcio tá fazendo muito bem pra essa mulher, porque não é possível, mudou da água pro vinho. Né? Essa semana eu acho que eu não tenho do que reclamar da Carmen. Nossa! Eu sempre reclamo dela, mas essa semana ela estava impecável. Será que a personagem vai ter uma transformação aí, hein? Olha, já tá amiga da Renata, da Mariluz. Gente, será que eu vou gostar da Carmen até o final da novela? Será? Vamos ver. Porque às vezes ela melhora uma semana, piora na outra. Vamos ver antes de eu dar meu veredito. Né? Vamos lá. Então, o Gino apareceu lá na casa da Carmen e a Carmen falou que a Dana estava de castigo, o que tinha acontecido, e perguntou se ele tinha visto alguma coisa de errado. Ele falou que não, que nunca viu ninguém atrás dela, que ele sempre saía com ela da escola e tudo mais. E aí ele acabou soltando que a Rita também estava envolvida. Então ela ficou com a pulga atrás da orelha e começou a desconfiar do Gino. E aí ela foi, conversou com a Dana e falou que a Dana tinha que contar para ela quem estava envolvido nessa história, quem estava dando as drogas para ela. E aí a Dana não queria falar, com muito medo do Gino. E aí a Carmen perguntou na lata dela, vem cá, é o Gino que estava te dando? E ela acabou confessando pra mãe o porquê que ela fez isso, que ela queria ter a vida que ela tinha em Puebla, né, que ela queria ter as coisas que ela não tinha mais, poder ir ao shopping e tudo mais. Realmente ela ficou deslumbrada com celular, com dinheiro e tudo mais, mas está muito arrependida e isso é importante, porque a novela está conseguindo mostrar isso, o quanto é errado estar fazendo essas coisas, o quanto ela está sofrendo, né, porque a amiga dela acabou
tendo consequências graves, ela foi expulsa e, assim, eu achei muito bem mostrada na novela essa situação que realmente é muito preocupante e acontece, porque muitas meninas são aliciadas. A Dana ficou muito triste e acabou indo trabalhar com a Carmen na Biogenilab. A Renata viu ela muito triste e conversou com ela. E ela acabou contando para a Renata o que aconteceu. E a Renata falou que a Cris, né, a amiga da Renata, pode ajudá-la, porque ela trabalha, né, junto com a delegacia, como tá ajudando a Renata, né, ajudou a Mariluz, agora a Cris vai ajudar a Dana também, né, e assim, eu tô adorando a inserção dessa personagem que tá crescendo muito na novela, né, a Cris, que ela era lá do Vencer ao Medo, né, assim, e é uma atriz fantástica também, que eu adoro e que tá aparecendo cada vez mais. E aí, né, a Carmen levou a Dana para denunciar o Gino na delegacia, mas eles não deram tanta importância assim, porque ela não tem muitos detalhes, não tem o nome dele, pode nem ser o nome verdadeiro e tudo mais. Então, o que a Dana fez? A Dana foi e começou a entrar em contato com o Gino para poder se encontrar com ele e poder, vamos dizer assim, pegar alguma informação, alguma coisa. E ela falou com a Renata para a Renata ajudar, então a Renata foi com a Mariluz para lá. Nisso, o Gino chegou, começou a conversar com ela e queria que ela subisse na moto e fosse com ele. Ela não aceitou, ele começou a puxar ela, uma confusão danada, mas nisso chegou a Renata e a Mariluz e ele fugiu. Mas ela conseguiu, a Dana, conseguiu pegar a carteira do Gino. Então, chamaram, né, a Cris foi lá, nisso chegou a Carmen, o Ulisses, e aí a Dana contou tudo o que estava acontecendo. A Carmen falou que queria saber a verdade, porque não quer mais mentiras ali na casa e tal, então contaram tudo, e a Cris levou a carteira dele com várias identidades falsas, então é uma coisa que ele já faz com várias pessoas, e aí vai começar a investigar e vai ver o que pode fazer para poder prender esse menino que, obviamente, vai ser preso, porque se a novela está mostrando isso, é para poder, vamos dizer assim, mostrar as consequências também que esse Gino vai enfrentar. E também a Carmen acabou descobrindo que o Oliver está recebendo dinheiro do pai dele, e tá informando tudo sobre a casa. E aí ela brigou com o Oliver e falou que não vai receber mais dinheiro nenhum, do Heriberto e tudo mais, né? Coitada da Carmen tendo que aguentar esse filho dela, ninguém merece. Bom, então agora vamos para a Mariluz, né? A Mariluz que tá muito preocupada com seu sobrinho passou mal de novo, teve que ir para o hospital e ela teve que acabar aceitando, né, tudo que a Fabíola propôs a ela, dela alugar o seu ventre, né, dela ter um filho da Fabíola, de ser uma barriga de aluguel. E aí, né, a Fabíola pagou a operação do sobrinho dela, vai pagar todo o tratamento que ele vai ter que fazer e pode até ser que ele venha ter que ter outra operação. Então ela teve que assinar o contrato com a Fabíola e tudo mais, e tá nas mãos da Fabíola, né? Vai ter que até morar na casa da Fabíola, que a Fabíola já estava cobrando ela porque elas assinaram o contrato, e isso está dentro do contrato, ela morar aonde a Fabíola designar durante a gestação. Já fez exames, já viu que ela é saudável e mais pra frente, né, ou pra essa semana agora deve começar a tentar fazer a fertilização. Até o Ulisses, quando se encontrou com a Mariluz lá na casa dele, quando houve esse incidente com a Dana, ele tentou conversar com a Mariluz, mas a Mariluz não deu muita atenção pra ele, afinal, né, ela já tá em, vamos dizer assim, outra vibe, né, porque, coitada, agora ela está nas mãos da Fabíola, tendo que alugar, né, a sua barriga, o seu ventre, o seu útero, né, tendo que ser na barriga de aluguel, então ela não tem mais tempo para dar atenção a Ulisses, né, infelizmente a Mariluz aí, coitada, tá passando por um momento, vamos dizer assim, muito incômodo para ela, por conta dessa história com a Fabíola, mas ela tá muito feliz pelo sobrinho dela ter tido o tratamento merecido e tudo mais. Bom, mas agora vamos para a Renata, que é a minha personagem preferida, que vocês já sabem desde o início da novela. Bom, a Renata, né, estava toda iludida, achando, né, que a sua tia iria poder doar o seu fígado para ela, né, porque está piorando, né, o estado do fígado dela e ela necessita de um transplante urgente e ela ainda não conseguiu. Bom, então ela marcou, vamos dizer assim, um jantar com a tia dela e os pais para poderem conhecer ela e tal. Mas ela começou, né, a se encaixaçar, bebeu muita cerveja, ficou bêbada e aí falou, né, vamos dizer assim, algumas verdades
começou a dizer que ela era ovelha branca, a mãe da Renata era ovelha negra e tudo mais, e que agora ela era ovelha branca, como se ela estivesse viva. E a Renata começou a se questionar de várias coisas que ela acabou falando, porque ela acabou se contradizendo e contradizendo a Neves. Então a Renata começou, vamos dizer assim, a pensar num plano para poder pegar tanto a Neves quanto ela na mentira, né? E aí ela começou, né, a pensar e ver o que ela poderia fazer. Mas como ela, né, ficou bêbada, teve que esperar 3 dias para poder fazer os testes com a doutora para poder ver que se ela é ou não é compatível com a Renata. E aí quando elas se encontraram com a doutora, viu que realmente elas são parentes. Eu até pensei que ela não seria tia da Renata, que seria mentira, mas não, realmente ela é tia da Renata. Gente, pior ainda, né? Ela participou de tudo e era realmente a tia da Renata. Então, e viram que ela não pode ser a doadora da Renata, porque ela já está com princípio de cirrose e vai ter que ter um tratamento. Mas o fígado dela já está muito danificado, então ela não pode doar o fígado, como ela já sabia e tinha falado para a Neves na semana passada. Né? Então a Renata ficou muito triste por, né, não poder contar com, né, o transplante da tia dela. Né? Mas enfim, mas ela ficou com aquilo na cabeça, daquela história, confrontou a Neves, mas a Neves, né, foi saindo pela tangente, falando que é porque ela estava muito emocionada e ficou bêbada e tudo mais, acabou falando besteira, mas que a mãe dela tinha morrido e tudo mais. Mas a Renata não acreditou muito, então ela ainda foi atrás da tia para tentar falar com ela, e a tia falou que ia voltar, né, para sua cidadezinha, porque a Neves falou para ela voltar para não causar mais confusão. Então a Renata, né, falou pra ela, não, vamos nos encontrar antes, que eu quero te dar um dinheiro, te dar um presente e tal, pra você não esquecer. E lógico, né, que ela tem um cifrãozinho nos olhos, ela foi e se encontrou com a Renata. Então quando, né, a mãe da Renata, a dona Sônia, levou ela pra comprar um suéter, a Renata foi e mexeu no celular dela, né, e tal. Então foi lá, mexeu e tal, que era o plano que a Renata tinha com a mãe dela, né, e aí elas ficaram contentes que conseguiram mexer, então, e foram lá na casa da Neves para confrontar a Neves, né? Falando da casa, ela falando que ganhou de herança da tia e tudo mais. E nisso, quem chega lá? A tia da Renata, falando que o celular dela não tá funcionando direito e tudo mais. E elas começam a questionar, né? As duas, dizendo que a mãe dela tá viva, né? Que sabe muito bem que a tia dela tá num asilo, que ela não tem dinheiro, que só vive da pensão e tudo mais. E aí começou a desmascarar elas e dizendo que vai denunciá-las e tudo mais, e a Neves falando que não tinha mais o que falar e tal. Mas óbvio que essa mulher ainda tem muito pra falar e tá escondendo muita história. Até porque ela estava tentando falar com o pai da Renata, que ela sabe quem é e que é uma pessoa que tem muito dinheiro. Né? Então a Renata, ela já descobriu, vamos dizer assim, uma parte da verdade. Então ela tá achando que a sua mãe está viva e já sabe que as duas, tanto a Neves quanto a sua tia, estão mentindo e muito para ela, e tem muito mais história para contar. Bom, e também nós vimos que a Renata, né, ela teve uma proposta do engenheiro Mascaron a respeito do seu kit. Ele quer se tornar sócio, né, do kit. Ele quer deixar ela como acionista majoritária e tal, e ele mais baixo, e começou a pressionar ela, porque descobriu sobre a sua doença. Mas a Renata, como sempre, soube enfrentar o engenheiro Mascaron e disse que iria pensar e que vai vir. Então, agora, o engenheiro Lisandro Mascaron já sabe, né, da doença da Renata e vai se utilizar disso, né, contra ela. Então vamos ver aí no que vai dar com a Renata. E ela também acabou se declarando para o Mauro, né? O Mauro foi conversar com ela porque ele acabou sendo descoberto pelo engenheiro Mascaron. Né? O Lisandro agora sabe que ele é filho do Arturo Valença. E aí ele acabou falando tal, quase deu um beijo na Renata, mas a Renata disse que não, porque ela não poderia fazer isso com o Javier. E então ela acabou falando que ama ele, né? E que ela não quer machucar o Javier. Né? Então, ela não aceitou o beijo, mas se declarou para o Mauro, que, como sempre, não falou grande coisa e ainda fica na dele, né? Ele não quer que a Renata se envolva mais com ele. Fazer o quê? Aliás, essa semana para o Mauro também foi bem movimentada.
A Priscila ficou pressionando ele porque quer ter contato com o Rodrigo e agora quer levar o Rodrigo para os Estados Unidos para fazer a operação, para poder voltar a andar e tudo mais. Né? Coitado do Rodrigo, já passou por tanta coisa e ela nem sabe por que sumiu e desapareceu. Mas o Mauro não estava deixando e tal, mas a Gemma tentou entrar em contato com ela pelo Facebook para marcar um encontro para o Rodrigo poder conhecê-la, né, vê-la e tal, só que o Mauro atrapalhou o encontro, conseguiu achar, expulsou a Priscila e contou toda a verdade para o Rodrigo, que ficou, né, muito chateado tanto com o Mauro quanto com seu tio, porque afinal os dois sabiam da verdade. E acabou se encontrando com a Priscila lá na casa dele. Então ele conversou com a mãe tentou se explicar, dizendo que foi o pior erro da vida dela e tudo mais, mas ninguém merece, né, gente? Lógico que ele também não perdoou a mãe, né, ainda está muito chateado e não aceitou a proposta dela de ir para os Estados Unidos tentar uma nova operação, porque afinal ele já fez várias e várias e não resultou em nada, né? E também o Mauro acabou contando tudo para o Javier, acabou falando que ele é Dário Valença, o filho, né, do Arturo Valença, levou na casa dele, apresentou o tio, o Rodrigo, e aí eles meio que estão se juntando para poder desmascarar o Lisandro Mascaron. Só que agora quem foi desmascarado foi o Mauro, né? Como o Alonso, né, toda hora está contando que via a Priscila e o Mauro se encontrando e tudo mais, o Lisandro começou a investigar e também o Alonso, que descobriu que a Priscila foi casada com o Arturo Valença antes de se casar com seu atual marido. Então ele foi e numa reunião que ele teve com o Mauro, ele pegou a xícara que o Mauro utilizou e fez um teste de DNA, descobrindo que ele na verdade é Dário Valência. E aí, na hora que foi assinar o contrato, ele acabou falando que colocou o verdadeiro nome do Mauro no contrato e colocou ele. Então, ele acabou sendo expulso da Biogene Lab e todo mundo agora sabe que ele não é Mauro Álvares e sim Dário Valença. E aí, né, a Fabíola teve uma discussão com ele, deu na cara dele e tudo mais, reclamou que ele enganou ela e tal, e ele falou que ela também enganou ele, também queria se aproveitar dele com a história do filho, né, porque ela ia lá e furava, né, as camisinhas e tal para poder engravidar. Então a gente sabe que ela também estava né, fazendo coisas ali que o Mauro não queria, então não tinha do que reclamar. Então acabou esse relacionamento do Mauro e da Fabíola, que não tinha nada a ver, e agora ele é apenas Dário e todo mundo já sabe. E a gente viu que a Brenda tá tentando tirar dali, né, o Javier, porque ela tem muito medo sobre o que o Lisandro pode fazer com o filho. E ela disse que ela tem provas a respeito da pesquisa do glútamo 21, que ela tem como provar que foi o Lisandro que roubou do Arturo Valença. Então, que esse seria o grande segredo, porque eles até estavam pensando que o Javier poderia ser filho do Arturo, ou que foi ela que denunciou o Arturo Valença de ter estuprado, né, uma pessoa, porque ele foi quase preso, né, foi perseguido pela polícia e tudo, por conta de um estupro que foi tudo armado pelo Lisandro Mascaron, que nem aconteceu. Então, provavelmente, ela, no caso, ela teria as provas a respeito do glútamo 21, pelo que deu a entender, ou ela tem mais coisas também e ainda não revelou. Então, nos próximos capítulos, a gente deve começar a descobrir mais ainda sobre isso, né? E conforme vai passando a novela, mais coisas a gente vai descobrindo a respeito do Lisandro e do próprio Arturo Valença, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer mais na novela, se a Renata vai conseguir descobrir sobre sua mãe, se eles vão conseguir desmascarar o Lisandro e que mais segredos tem para ser descobertos. Bom, essa foi a semana de Vencer é o Passado. E vocês? O que vocês acharam dessa semana? Eu achei que estava maravilhosa e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando da novela? Deixe nos comentários também se vocês tiverem sugestão para a próxima novela aqui no Resumo Semanal. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie, para quem ainda não é inscrito, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado aqui até o final e um Feliz Natal para todos vocês. Beijos!